Conversa com meu povo. Regras de trânsito. Na maioria de nossas grandes cidades, que acabam se tornando metrópoles, avoluma-se cada vez mais o número de veículos de todo tipo. As soluções passam por pedágios, rodízios, construção de vias alternativas, fiscalização mais rigorosa, multas. No entanto, todas as boas regras de trânsito vêm a ser úteis e eficazes quando os motoristas e transeuntes as levam a sério. Aliás, vale para toda a convivência social a constatação de que temos leis que beiram a perfeição, mas não são observadas pelos seus destinatários, gerando exasperação de tantos, irritados que ficam com a convivência de tal modo comprometida. Mais exigentes e prementes são outras regras de trânsito, as que regulam o relacionamento pessoal, que inclui a escuta, o saber falar, a atenção recíproca. Em seu contato com as pessoas, nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo-se um com a humanidade, desceu aos níveis mais ínfimos da vida humana, vindo inclusive a ser considerado um malfeitor, ainda que fazendo o bem e apenas o bem a todos os homens e mulheres. O trânsito entre pessoas e grupos comporta o tráfico, num sentido aqui positivo, de amor que vai e vem, na superação de distâncias e de barreiras edificadas pelo egoísmo humano. Jesus se encontra em viagem e era preciso passar pela Samaria. Está cansado, perto do poço de Jacó, numa cidade chamada Sicar. Seu relacionamento com uma mulher indica o roteiro para quem quer chegar ao coração das pessoas, possibilitando-lhes oferecer o melhor de si mesmas. Judeus e samaritanos tinham raízes comuns e divergências seculares, que comprometiam a hospitalidade e tornavam as pessoas e grupos reciprocamente odiosos. No ambiente judaico, a parábola do bom samaritano deve ter soado mal, pois não se podia pensar em alguém da Samaria que ganhasse tal qualificativo, bom samaritano. E Jesus estabelece a comunicação com uma mulher, e esta era samaritana e de comportamento suspeito. A primeira regra do trânsito entre as pessoas estabelecida por Jesus é superar preconceitos e julgamentos. Dá para falar com todo mundo. E a conversa pode começar com um pedido de água para beber ou com as eventuais perguntas sobre o tempo, com a pessoa sentada ao nosso lado num coletivo. A conversa do cristão não precisa ser um sermão, nem carregada de lições de moral num mundo diversificado como o nosso. Jesus levou o assunto para a frente de acordo com o ritmo da própria mulher samaritana. Água, pote, distância, cansaço. Tudo sem qualquer resquício de julgamento. Depois, quando aparece a oportunidade para dizer quem ali se encontrava, o portador da água viva, muda o tom e se estabelece um salto qualitativo no relacionamento.
sair da superficialidade, aproveitando os temas corriqueiros tratados ao pé da fonte, para tomar consciência de que todas as pessoas têm um nível mais profundo a ser conhecido e valorizado. Ninguém seja julgado incapaz de olhar nos olhos de Jesus para descobrir ali o espelho de sua vida. Não se trata de capacidades intelectuais ou de relações sociais bem desenvolvidas. É questão de vida, pois todas as pessoas carregam em si a sede de água viva que só vem a ser saciada por Deus. Só consegue entender isso quem acredita profundamente na pessoa humana e em sua dignidade. Aqui também Jesus Cristo é mestre inigualável. Além de ser o verdadeiro poço da água viva da graça, com a qual poderemos nos aproximar de seu modo de agir. Continua a nossa escola de trânsito. Um bate-boca na rua, por causa de uma imprudência ou de um acidente, não leva a nada. Assim, as discussões religiosas tão comuns, até com as cartas marcadas, mais para armadilhas do que para perguntas, não levam a nada. A interlocutora de Jesus quer discutir, mas ele conduz tudo a um outro patamar, aquele em que a vida é mais importante, fazendo com que a mulher samaritana perceba tratar-se de um profeta e descobre que é mais do que um profeta. Profeta é aquele que empresta sua boca para Deus falar. Mais do que um profeta, porque é o Messias esperado, aquele que faz conhecer todas as coisas. Jesus não pediu documentos à samaritana. Agora, samaritana com letra maiúscula, porque virou nome. Apenas pediu que chamasse seu marido. Aquela que tivera tantos, não conseguiu julgar fora sua dignidade. Agora colocada em plena luz, quando o processo de comunicação é repicado, pois ele faz com que a mulher corra até a cidade, tornando-se uma nova evangelizadora, para dizer a todos: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Contato direto com Jesus que suscita a missão. O resultado é que as pessoas foram ter com o Senhor. Já não é por causa daquilo que contaste que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Experiência do amor de Deus, consciência da situação humana, descoberta de Jesus como Salvador e Redentor, fé e conversão, ação do Espírito Santo, água viva do verdadeiro poço, novas relações em comunidade, com a presença de Jesus entre os que vivem um relacionamento fraterno diferente. É o ciclo do anúncio querigmático de Jesus Cristo, que se repete e se amplia, com os samaritanos e todos os povos, até os confins da terra. Os discípulos de ontem e de hoje aprendam a olhar para os campos dourados na colheita da fé. Jesus, aquele que se alimenta da vontade daquele Pai que o enviou, quer envolver-nos no projeto de um mundo renovado. Não encontre o Senhor resistências naqueles que foram marcados nas águas do batismo e ali lavados pelo seu sangue redentor, para se tornarem, por sua vez, daqueles que receberam o Espírito Santo, para que deles brotem também rios de água viva.
em tempos de campanha da fraternidade, desejamos que o infame tráfico criminoso de pessoas, que viola a dignidade fundamental de todo ser humano, seja superado pelo trânsito de amor recíproco desencadeado por Jesus Cristo. A nós cabe não interromper o fluxo, permitindo que os sinais se abram. Todas as pessoas que se encontrarem conosco, encontrem também o caminho que conduz àquele que tem sede de nossa fé e que pode, Ele mesmo e só Ele, oferecer a água viva. Permaneça conosco, querido irmão, querida irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. A nossa TV Nazaré chega à sua casa e espero que chegue também ao seu coração. Uma semana repleta de bênçãos de Deus para a nossa igreja. No dia de São José foi ordenado bispo o novo auxiliar desta arquidiocese, Dom Irineu Romã. Deus seja louvado. Uma bonita festa cuja notícia vocês todos já receberam. Gratidão a Deus, gratidão à igreja por esse novo bispo auxiliar. Nesse sábado, às 19 horas, na paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu faço a ordenação de mais um diácono permanente, Francisco Paulo, da paróquia da Natividade, e que vai depois exercer o seu serviço diaconal na paróquia de Santo Antônio do Coqueiro. É a graça de Deus operando na vida das pessoas, é o serviço do Evangelho através dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos e de cada pessoa do povo de Deus, com a própria vocação, com o próprio estado de vida. Amanhã eu tenho uma celebração eucarística com o grupo do Terço dos Homens, que faz um bonito encontro na casa de retiro dos Barnabitas, em Benevides. Deus abençoe esta linda iniciativa que cresce cada vez mais em nossa arquidiocese, que é o Terço dos Homens. E neste final de semana, acontece, desde sexta-feira, um encontro nacional daquele grupo chamado Jovens Conectados, ligados ao setor juventude da CNBB. E este encontro acontece aqui em Belém, lá na Caju. Sejam todos bem-vindos, sacerdotes, jovens representantes de várias partes do Brasil. E assim é a nossa vida de igreja que cresce. E agora, uma parte importante em nossa conversa com o meu povo, que são as perguntas. Hoje eu quero dirigir-me ao senhor Raimundo Arruda Filho. De vez em quando ele manda algumas perguntas e várias delas são perguntas que tocam em assuntos muito delicados. E aqui ele toca na figura da Virgem Maria, perguntando sobre Nossa Senhora que é sempre virgem. Depois, a questão famosa dos irmãos de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E daí por diante. Portanto, eu quero dirigir-me ao senhor, o senhor Raimundo Arruda, e eu trouxe algumas indicações que podem servir-lhe para a compreensão melhor da nossa visão cristã católica a respeito do assunto. Na Bíblia, nós lemos que os habitantes de Nazaré, falando de Jesus, diziam: este é o filho do carpinteiro, e sua mãe é Maria, seu irmão Tiago, José, Simão, Judas, e suas irmãs também vivem entre nós. O texto de Mateus 13. Em outra parte da Bíblia, Marcos 3,32, lemos que um dia Jesus estava pregando e as pessoas que estavam ali perto lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e buscam falar contigo. Os que não conhecem bem a Bíblia podem tirar desses dois textos uma precipitada e errônea conclusão
de que Maria teve mais filhos e que, por tal razão, não poderia ter permanecido virgem, como nós católicos acreditamos. Muitos irmãos evangélicos falam assim, ao parecer nem sempre por um pleno amor à verdade, mas às vezes por muitas inquietações, mas muitas pessoas falam isto para desorientar os católicos e para que a gente simples, as pessoas simples, abandone a verdadeira fé em Cristo, na sua igreja e seu amor à Virgem Maria. Um pouco de explicação e que pode ajudar. É verdade que nos evangelhos se fala dos irmãos e irmãs de Jesus. Só que isso não quer dizer que sejam irmãos de sangue de Jesus ou filhos e filhas da Virgem Maria. Jesus, no seu tempo, falava o idioma aramaico, que é como um dialeto do hebraico. E nas línguas aramaica e hebraica, a mesma palavra era usada para expressar distintos graus de parentesco próximo, como primo, irmão, tio, sobrinho, primo segundo, primo primeiro. E para indicar esses graus de parentesco, simplesmente usavam a palavra irmão ou irmã. Nos arredores de Jerusalém, eu visitei acampamentos de beduínos e percebi, no nosso tempo, ali tem uma espécie de patriarca, o avô com a avó e os vários filhos, os vários parentes, e todos se chamam de irmãos. Por exemplo, se você for ao livro do Gênesis, no capítulo 13, versículo 8, Abraão chama de irmão o seu sobrinho Lot. Todos os que descendem daquele mesmo avô têm esse título. Labão chama de irmão ao seu sobrinho Jacó, Gênesis 29, 15. Quer dizer, na Bíblia, não se usam as palavras tio ou sobrinho, mas a todos os que descendem de um mesmo ramo, de um mesmo tronco, são chamados de irmãos. Para evitar confusões, a Bíblia usa expressões diversas. Por exemplo, se tratava de irmãos verdadeiros, filhos de uma mesma mãe, se usava a expressão tua mãe e os filhos de tua mãe. Era a maneira correta de expressar-se. Em Mateus 16, 17, se usa a expressão Simão, filho de Jonas, para dizer que o pai de Simão se chamava Jonas. Em nenhum lugar do Evangelho se fala dos irmãos de Jesus no sentido estrito como filhos de Maria. Portanto, na Bíblia não aparece qualquer irmão de Jesus segundo a carne. No Evangelho de São João, lemos que Jesus subiu a Jerusalém junto com Maria e José. E quando São Lucas narra a visita feita a Jerusalém, sabemos que Jesus tinha 12 anos. Naquele relato, não é mencionado qualquer irmão de Jesus no sentido estrito. Dá para entender, pelo Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52, que Jesus é aquele filho único de Maria. No momento de morrer, Jesus confiou sua mãe ao apóstolo João, filho de Zebedeu, precisamente porque Maria ficaria sozinha, sem filhos próprios e sem esposo. Para os judeus, uma mulher que ficava sozinha, era como se fosse uma maldição. Por isso, Jesus confia Maria a João e também, como sabemos pelo Evangelho de São João, confia João a Maria.
No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 17, Jesus chama seus discípulos e apóstolos meus irmãos. E na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, todas as pessoas redimidas por Cristo são seus irmãos. Cristo, Romanos 8, 29, é o primogênito de muitos irmãos. Neste sentido, a palavra irmão aparece cerca de 160 vezes nas cartas dos apóstolos no Novo Testamento. Os irmãos, nesse sentido, são todos aqueles que acreditam e aceitam Jesus Cristo. A Igreja Católica, da mesma maneira que as igrejas evangélicas, tem também o costume de chamar os seus fiéis de irmãos e irmãs. Quantas vezes eu uso essa expressão na pregação? Significa que todos estes são irmãos segundo a carne? De nenhuma maneira, mas utilizamos a palavra irmão no sentido figurado. Por que então tantas pessoas se empenham tanto, com tanta força em interpretar a palavra irmão só no sentido literal, para concluir que a Virgem Maria teve outros filhos? Será que não pode existir aí uma má interpretação dos textos? Não será que algumas pessoas utilizam esses textos para confundir as pessoas mais simples? Oxalá essa palavra irmão e irmã não seja para nós uma palavra conflitiva. Irmãos segundo a carne são os filhos de uma mesma família. Irmãos segundo o Espírito somos todos os seres humanos e de forma toda especial aqueles que fazem parte da mesma comunidade ou da família religiosa. Creio que essas explicações, que podem servir para o Sr. Raimundo e para outras pessoas, sobre o sentido bíblico de irmão e irmã de Jesus, fazem com que muitas pessoas sejam ajudadas a entender estas realidades. Queridos irmãos, queridas irmãs, tantas pessoas que nos acompanham, e aqui eu chamo a todos de irmãos e irmãs. É bom que a gente esteja bem atento e nós prestemos atenção na palavra de nosso Senhor. Aqui, na pergunta que me foi enviada, alguém diz assim: será que se Nossa Senhora tivesse outros filhos, ela seria indigna? Não, não seria indigna, porque a maternidade é uma bênção preciosa. Só que quando a gente observa com fidelidade os textos da Escritura, não tem fundamento dizer que Jesus teve uma série de outros irmãos e irmãs. Por isso, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, ela que foi escolhida e faz parte daquela convicção da Igreja Católica e também de outros grupos cristãos, por exemplo, todos os cristãos do Oriente, também os irmãos ortodoxos e também muitos irmãos de igrejas evangélicas compartilham conosco esta certeza. Nós queremos manter estas convicções, alimentá-las, sustentá-las, justamente para testemunhar o lugar que a Virgem Maria, Nossa Senhora, nos seus diversos títulos, tem para todos nós. Maria nunca nos afasta de Jesus. Ela nunca nos leva para longe dele. Interessante, quantas vezes eu escutei, de meu pai e da minha mãe, depois que eu fiquei padre, bispo, uma vez uma pessoa chegou à minha casa e meu pai, que tinha sequelas de um AVC, e ele ficou muito bravo que a pessoa chegou fazendo uma discussão religiosa, e era a casa dele, da minha mãe. E ele ficou bravo com a pessoa e disse assim: olha, não venha conversar essas coisas porque aqui é a casa do bispo. Deixou de ser a casa do meu pai e da minha mãe? Não. Porque ele valorizava o fato de ter o seu filho que era sacerdote e depois bispo. Por isso, todas essas coisas não diminuem quando eu falo da igreja como a casa de Nossa Senhora
E a casa de Nossa Senhora, porque é a casa do Filho dela? Porque Ele que é o Senhor, Ele que é o Salvador. Portanto, essas propostas, Sr. Raimundo, são apresentadas com muito respeito, com muito carinho. Eu agradeço a sua pergunta, mas peço ao Senhor que seja bem atento a uma interpretação mais completa dos textos que estão na Sagrada Escritura. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.